Saudamos a cada um dos nossos amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus e mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero insistir com você para que não deixe de ter o seu momento particular de comunhão com Deus, para você pegar um versículo da Bíblia, um capítulo, ler este capítulo ou versículo, meditar sobre ele, pedir que Deus lhe dê entendimento e também que, através da oração, você possa desenvolver este hábito de conversar com Deus a cada dia, colocando diante dele as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas e os seus agradecimentos. E nós agradecemos a cada um de vocês que nos acompanham a cada dia no comentário bíblico que fazemos nos estudos de como nos prepararmos para nos encontrar com Jesus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças porque temos a oportunidade uma vez mais de estudarmos a Tua Palavra e também porque nos concedes mais um dia de vida. Queremos, ó Deus, neste momento, suplicar a Tua graça, a unção do Teu Espírito Santo para cada um de nós que vamos estudar a Palavra, que possamos entender e aceitar a Tua vontade em nossa vida. Esteja com cada um dos nossos amigos e irmãos, aqueles que nos pedem orações. Tu conheces muito bem cada nome, cada pessoa. Faça, pois, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando esta semana a respeito de dois poderes, e esses dois poderes estão relatados em Apocalipse capítulo 13. O primeiro poder surgiu do mar, que simboliza um lugar muito habitado, muita gente, que foi exatamente na Europa, e a segunda besta surgiu da terra, que foi num lugar pouco habitado, pouco povoado, e é exatamente aqui nos Estados Unidos, da América do Norte, quando os peregrinos vieram, fugindo da perseguição lá na Europa, vieram aqui para a América do Norte e fundaram aqui uma nação livre, independente. A religião não se intromete na política, nem a política na religião. Isto é simbolizado nessa besta que surgiu da terra, e ela tinha a aparência de um cordeiro com 2 chifres, e esses 2 chifres representam exatamente a liberdade religiosa e liberdade política. Mas esta besta que apareceu como um cordeiro vai falar como um dragão. Por quê? Porque vai fazer com que todas as nações se dobrem diante do poder da primeira besta que surgiu do mar. Esta primeira besta, nós já falamos, ela sofreu uma ferida de morte, mas a ferida foi curada em 1929. Mussolini restaurou então o poder a esta primeira besta, e então ela começou a crescer e está crescendo e vai tomar ainda mais força à medida que vamos chegando do tempo do fim. E é interessante que este conflito, esta luta que existe desde a eternidade, quando houve aquela batalha no céu entre Miguel e os seus anjos, ela envolve a adoração. Por que surgiu o conflito no céu? Porque Satanás queria ser adorado, Lúcifer queria ser adorado. E então houve batalha. E Miguel, que é Jesus, derrotou o inimigo, Satanás, não é? Que Lúcifer se transformou em Satanás, e juntamente com 1/3 dos anjos foram lançados no abismo. Essa questão da adoração, ela vem ao longo do tempo. Começou lá no Jardim do Éden, quando Eva foi tentada por Satanás, e Satanás então disse: foi assim que Deus disse, que você não pode tocar no fruto, comer, que você vai morrer. Não, isso não vai ser assim. Então colocou na cabeça de Eva que ela não precisava adorar ou obedecer a Deus. Ela poderia ser ela mesma, ela ser um próprio Deus. E hoje nós vemos as pessoas também querendo se exaltar, querendo se achar melhores do que as outras, e até mesmo querendo ser adoradas, como que só Deus pode ser adorado e não uma criatura qualquer. Nós encontramos também num relato lá em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto. Satanás levou Jesus para um alto monte e disse: olha, tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorares. Então, vejam que
A questão é a adoração. Satanás ele quer ser adorado. Quando aqueles 3 jovens hebreus foram lançados dentro da fornalha de fogo, é porque eles não se curvaram perante a estátua que Nabucodonosor havia construído. Veja que está aqui envolvido também a adoração. E nós então vemos que muitas pessoas elas vão para a igreja, vão prestar um culto de louvor e adoração, mas elas parece que estão adorando a si próprias e não adorando a Deus. E muitas pessoas também vão à igreja ou frequentam alguma igreja porque gostam do seu líder ou estão idolatrando ou até mesmo adorando o seu líder ao invés de adorar a Deus. Muitas pessoas elas são atraídas então pela pessoa, pelo ser humano e não por Deus. E quando nós vamos a uma igreja é porque nós estamos ali para adorar e cultuar a Deus e não a nenhuma criatura. Vejam então que a questão sempre foi adoração. E nós vemos que Babilônia, ela sempre foi a capital da falsa adoração. Ali em Babilônia se cultuavam a muitos deuses pagãos e menos ao Deus do céu. É tanto que quando Daniel interpretou o sonho do rei, depois aconteceram outros episódios na vida dos hebreus que estavam ali na Babilônia, e tudo mostrando que Deus era o Deus poderoso, mas Nabucodonosor sempre trazia a adoração para si. É tanto que ele construiu aquela estátua totalmente de ouro, porque ele queria ser adorado, pensando que o seu reino seria eterno e que não iria passar. Mas, no fim da história de Nabucodonosor, depois que ele passou 7 anos como um animal comendo pasto, aí sim ele se converteu, ele reconheceu que o Deus do céu é o verdadeiro Deus, e ele então até baixou um decreto que todos em seu reino adorassem o Deus de Daniel, o Deus dos hebreus, porque era o verdadeiro Deus. Vemos então que a questão toda do conflito gira em torno de adoração. E essa besta que surgiu da terra, que é simbolizada aqui e que é os Estados Unidos, os Estados Unidos vai impor uma lei obrigando as pessoas no mundo inteiro a adorarem a Deus num dia que não é o dia que Deus estabeleceu em sua palavra para ser adorado. Então essa é a questão. É por isso que esta besta, ela vai fazer com que as pessoas adorem a imagem da primeira besta, que é um poder religioso que está dominando o mundo e que estará dominando ainda com mais força quando os Estados Unidos assinar este decreto impondo que as pessoas obedeçam a Deus neste dia que não é o dia que Deus designou em sua palavra para que nós reservássemos para a adoração a Deus. Nós voltaremos amanhã dando sequência a este estudo e nós vamos então falar um pouco sobre esta grande Babilônia que nos fala aqui em Apocalipse. Tenham todos um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.